Olá, pessoal, tudo jóia? Luana Amaro aqui novamente, psicóloga e sócia-diretora da consultoria Perfil Orientação Profissional, também conhecida como Perfil RH. Estamos aqui para fazer o vídeo da nossa terceira etapa da série Retorno ao Mercado de Trabalho após a quarentena, né? Como retornar ao mercado de trabalho após todo esse período de isolamento social. Nós já falamos sobre como criar um currículo atrativo, falamos sobre para onde devemos enviar esse currículo e hoje nós vamos falar sobre a entrevista virtual, né? Muita gente está acostumada a trabalhar, a participar de entrevistas presenciais, mas hoje nós estamos vivendo um momento onde a entrevista virtual nunca esteve tão em alta, né, gente? Então, muitas empresas, apesar de toda essa questão do isolamento, não pararam. E por conta delas não pararem, elas continuaram realizando seus processos seletivos de forma virtual. Então, quais são as dicas principais que nós vamos passar para você hoje? Primeiramente, encare uma entrevista virtual como uma entrevista presencial. Ou seja, gente, não é porque você está em casa que você tem que estar com a roupa de casa. No caso dos homens, sem camisa. No caso das mulheres, com o cabelo totalmente despenteado. Então, encare aquele momento de entrevista virtual como se você estivesse indo até uma empresa participar de um processo seletivo. Então, esteja arrumado, se arrume. No caso dos homens, pode colocar sua camisa social, sua camisa gola polo, esteja barbeado, arrumado. As mulheres também, pode se maquiar, não é nenhum exagero. Afinal de contas, você está participando de um processo seletivo, de uma entrevista. A única diferença é que ela não é presencial. Outro ponto muito importante é escolha um local adequado. Então, procure na sua casa um ambiente que seja mais silencioso, onde não tenha, de repente, barulho de televisão ou outras pessoas da sua casa falando. Caso tenha filhos pequenos, verifique se tem alguém que possa cuidar do filho durante a sua entrevista, para você não ser interrompida e aí isso te causar uma descontração. E tenta procurar também, gente, um fundo que seja um pouquinho mais neutro, né? Então, uma parede branca, um fundo de um armário, um local que não tenha tanto impacto visual para quem está do outro lado da telinha. Então, é bem importante você trazer essa seriedade para esse momento de entrevista virtual. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, mas transparecer esse profissionalismo, né? E pontos bem interessantes, né? As dicas infalíveis de hoje são: ouça antes de falar. Mas, às vezes, passamos por algumas questões de conexão, né? Então, a conexão picota, ou então a gente demora um pouquinho a ouvir a pergunta do entrevistador. Não se afobe, não atropele o entrevistador. Primeiro você ouça, e aí quando você perceber que, de fato, ele já terminou a sua fala, aí sim você vai falar. Aproveite o momento quando o entrevistador lhe der a palavra, ou seja, quando for a sua vez de responder as perguntas, de explicar como foi a sua experiência, de explicar por que você tem interesse por aquela empresa, fale o máximo que você puder, seja detalhista nas suas explicações, né? Demonstre objetividade, mas com conteúdo, né? Então, você pode sim falar, aproveitar aquele momento, falar bastante informações sobre a sua experiência, sobre você, de forma objetiva. Então, aproveite o momento em que você tiver a palavra, né? E, ao final, surpreenda. Como você vai surpreender o entrevistador? Geralmente, no final da entrevista, as pessoas perguntam se você tem alguma dúvida, ou por que você quer essa vaga, ou quais são seus planos para o futuro. O que a gente quer ouvir? A gente quer ser surpreendido. Então, você pode dar algumas respostas como: olha, eu tenho grande interesse em entrar nessa empresa, tem previsão de quando eu vou começar? Ou então,
Você pode dizer que você já está há muito tempo pesquisando sobre a empresa e citar algum fato que você viu no site que te chamou a atenção de alguma ação que essa empresa tenha feito recentemente. Surpreenda o entrevistador. Diga alguma coisa que desperte nele o interesse de querer você na equipe dele. Isso aí já vai ser um grande passo para você ser aprovado nessa etapa virtual e futuramente avançar para uma etapa presencial. Então, não perca o nosso próximo encontro, onde nós falaremos da entrevista presencial. Então, que dicas que eu posso dar para vocês para que vocês se saiam bem numa entrevista ali cara a cara com o entrevistador, tá ok? Grande beijo para vocês, espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau!